19 de janeiro de 1982. A maior cantora do Brasil foi encontrada trancada por dentro do próprio quarto num apartamento da rua Doutor Melo Alves, em São Paulo. Para chegar até o corpo, o namorado dela teve que arrombar 2 portas. E quando finalmente conseguiu, descobriu que ela já não respirava havia minutos. O nome dela era Elis Regina, tinha 36 anos, 3 filhos, 4 milhões de discos vendidos e uma família que ia se desfazer em 48 horas. O laudo oficial fechou o caso depressa demais. Mas o homem que assinou esse laudo é o detalhe que ninguém da família dela conseguiu esquecer. Fica até o final, porque você vai entender por que uma das maiores vozes da história desse país acabou trancada num quarto naquela manhã de janeiro. E o horrível segredo por trás da morte dela. Antes de chegar àquela manhã de janeiro, tem uma coisa que você precisa entender. Porque o que aconteceu naquele apartamento dos Jardins, com as 2 portas arrombadas e os filhos brincando no jardim sem saber, não começou ali. Começou 36 anos antes, numa casa simples de Porto Alegre, onde uma menina nascia, filha de um motorista e de uma lavadeira, e onde, antes de qualquer adulto perceber, já cantava todas as músicas do rádio de pilha sem errar uma única nota. Os pais dela achavam que era talento de criança, mas dentro daquela menina já estava se formando outra coisa, uma fome de palco, que ia consumi-la viva 30 anos depois. Elis Regina Carvalho Costa nasceu em 17 de março de 1945, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, filha de Romeu Costa, um homem de poucas palavras, e de Erce Carvalho Costa, mulher de temperamento forte. A casa onde ela cresceu não tinha sobras. O pai trabalhava como motorista, a mãe pegava lavagem para fora. Eram 3 irmãos, e havia, no centro daquela casa de Porto Alegre, um rádio de pilha que tocava o tempo todo, e uma criança pequena de cabelos castanhos que cantava junto, repetindo o que ouvia sem precisar de partitura. Aos 7 anos, em 1952, Erce levou a filha a uma emissora de rádio local em Porto Alegre. Era a primeira chance da menina de cantar para alguém além das paredes de casa. Elis subiu ao microfone, abriu a boca e não saiu som. Pânico cênico. Ficou paralisada na frente do equipamento, com a mãe esperando atrás do vidro. Foi embora chorando. Aquela menina de 7 anos, travada em frente a um microfone, vai virar, 20 anos depois, a voz mais imitada da televisão brasileira. Mas naquele dia em Porto Alegre, ela voltou para casa achando que não servia para nada. Guarde essa cena, porque ela explica tudo o que vem depois. 4 anos depois, em 1956, Elis tentou de novo. Dessa vez, no programa Clube do Guri, da Rádio Farroupilha, voltado para crianças. A voz saiu, e foi tão poderosa que parou os funcionários da rádio. 11 anos, uma criança pequena com a voz de mulher feita. A direção da rádio contratou ela na hora para um programa infantil. E foi ali, naquele estúdio gaúcho, que começou a vida pública de uma menina que ia passar as próximas 3 décadas no centro absoluto da música brasileira. Aos 16 anos, em 1961, ela gravou o primeiro disco. Aos 19, já tinha agenda de shows lotada no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aos 20, em 1965, fez uma coisa que mudou a história da música popular brasileira para sempre. Entrou no palco do primeiro festival de música popular brasileira da TV Excelsior. Cantou Arrastão, de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Venceu. Aquela apresentação ficou marcada pela crítica como o marco inaugural da MPB. Foi Vinícius de Moraes quem batizou Elis com o apelido que ia segui-la o resto da vida. Pimentinha, porque fervia em pouca água. A amiga Rita Lee dava outro apelido. Chamava Elis de Heliscóptero, porque a cantora descia em qualquer lugar do Brasil,
sem aviso, e levantava de novo do mesmo jeito, deixando todo mundo desorientado. Os íntimos descreviam ela com palavras parecidas, falando de uma mulher geniosa, revoltada, exigente, contraditória até com os mais próximos. A própria Elis assumia tudo numa única frase, dita em entrevista. Se ser geniosa e exigente e não gostar de ser passada para trás é ser mau caráter, então eu sou. A mulher que respondia assim aos jornalistas tinha 1,53 m, mas em palco, segundo todo mundo que viu, a medição mentia e escandalosamente. A menina travada de Porto Alegre tinha desaparecido. Em 20 anos, virou a coisa mais poderosa que o palco brasileiro já tinha visto. 1,53 m de uma mulher que parava plateias inteiras com um único compasso. Mas dentro daquele corpo pequeno havia uma equação que ninguém ainda tinha calculado e que ia cobrar uma fatura impossível no fim. Em 1968, Elis fez 2 noites seguidas no Olímpia de Paris, coisa inédita para um artista brasileiro daquele tamanho. Cantou também em Montreux, no festival de jazz mais famoso da Europa. O maestro inglês Peter Knight gravou um disco inteiro com ela em Londres, em 1969, ao vivo, 12 canções sem repetir nenhuma. No final da gravação, a orquestra inteira aplaudiu de pé. Os críticos europeus começaram a chamá-la, sem hesitar, de a nova Ella Fitzgerald, e Elis chorou no camarim de Montreux, antes do palco, porque ainda lembrava que era filha de lavadeira. Guarde também essa cena, porque ela explica por que essa mulher, com plateias europeias a seus pés, sempre voltava para o Brasil, e porque a saudade dos filhos foi mais forte que qualquer carreira internacional. Em 1964, um ano antes do festival, o Brasil tinha entrado numa ditadura militar, e Elis Regina, sem ter feito 20 anos ainda, virou uma das poucas vozes que se atreviam a falar. Em entrevista à revista holandesa Tros Nederland, ela disse que o Brasil era governado por gorilas. A frase atravessou-te ao oceano, chegou ao SNI e mudou para sempre a posição dela diante do Estado brasileiro. Em novembro de 1971, Elis Regina recebeu uma intimação para depor no CIE, o Centro de Informações do Exército, o órgão mais temido do regime militar, o mesmo órgão onde dezenas de presos políticos morreram sob tortura. Vamos voltar a esse depoimento, porque o que aconteceu naquela sala mudou o jeito que ela cantou pelo resto da vida. Em 1967, com 22 anos, casou-se pela primeira vez. O escolhido foi Ronaldo Boscoli, jornalista e compositor, um dos pais da bossa nova. Era 14 anos mais velho que ela. Tinha fama de mulherengo, já tinha traído outras mulheres no meio musical, incluindo Maísa Matarazzo, e isso era assunto público. Mas Elis casou assim mesmo. Aos 22 anos, ela ainda achava que conseguia mudar um homem pelo amor. Em 1970, nasceu o primeiro filho, João Marcelo Boscoli. O casamento durou 5 anos. Acabou em 1972 com Elis descobrindo o que metade do meio artístico já sabia. Ronaldo nunca tinha parado. Ela saiu, pegou o menino pequeno no colo e foi tocar a vida sozinha. Aos 27 anos, já era a maior cantora do Brasil. E uma mãe solteira. As duas coisas ao mesmo tempo. Guarde esse nome também, João Marcelo Boscoli, porque em janeiro de 1982, ele vai ser uma criança de 11 anos no quarto ao lado. E o que ele viu naquela última semana da vida da mãe vai ser a história mais difícil dele contar quando virar adulto. Em 1973, Elis conheceu o segundo marido, o pianista e arranjador César Camargo Mariano. Casaram. Tiveram 2 filhos, Maria Rita, em 1977, e Pedro,
em 1975. O casamento durou 8 anos. Por fora, parecia o casal mais sólido da música brasileira. Os dois faziam discos juntos, faziam shows juntos, eram fotografados juntos. Por dentro, segundo a própria Elis declarou em entrevistas finais, ele era, palavras dela, um explorador. Separaram-se em 1981. Restavam pouco mais de 12 meses, ou ao amanhã de janeiro de 1982. A essa altura, Elis vivia uma das fases mais férteis e mais doloridas da própria carreira. Em 1979, gravou Essa Mulher. Naquele disco, cantou O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, que virou o hino oficial da anistia. A música tocava nas rádios todos os dias. Os presos políticos voltavam para casa com aquela voz tocando no rádio do táxi. Pais e mães choravam em frente ao rádio. A voz de Elis Regina tinha virado a voz do Brasil, que queria respirar de novo. Mas existe uma coisa que poucos brasileiros sabem sobre a Elis daqueles anos finais. Uma frase escrita de próprio punho num caderno particular, descoberta depois da morte, que diz exatamente como ela enxergava a vida que estava levando. E essa frase é a chave para tudo o que aconteceu naquela manhã de janeiro de 1982. A frase, escrita no caderno particular, vai voltar mais tarde. Antes dela, é preciso entender o que aconteceu com Elis entre 1969 e 1971, porque foi nesse intervalo de menos de 2 anos que ela atravessou 3 coisas ao mesmo tempo. Um casamento que ia ruir, uma ditadura militar que ia colocá-la na mira e uma decisão profissional que ia fazer metade do meio artístico jurar nunca mais falar com ela. Comecemos pela ditadura. Em maio de 1969, Elis Regina viajou para a Holanda como parte de uma turnê internacional. Em Amsterdã, deu uma entrevista à revista Tros Nederland, na cobertura cultural. A jornalista perguntou sobre a situação política do Brasil. Elis respondeu o que pensava. Disse, com todas as letras, que o Brasil estava sendo governado por gorilas. A palavra atravessou o oceano em dias. Antes mesmo de Elis voltar, a embaixada brasileira em Haia tinha mandado um telegrama urgente para o Itamaraty. O Itamaraty repassou para o SNI, o Serviço Nacional de Informações, e o SNI abriu uma pasta com o nome dela. A partir daquela tarde em Amsterdã, Elis Regina passou a ser oficialmente uma pessoa observada pelo Estado brasileiro. Nada mais ia ser igual. A perseguição não veio com prisão imediata, veio com algo mais sutil e mais cruel. O DOPS, departamento que cuidava de presos políticos, começou a vigiar os shows dela. Agentes em civil ficavam de pé, no fundo do auditório, anotando o que ela cantava, em que ordem, com quem conversava nos camarins, quem ia buscá-la na porta. Em 1970, a vigilância já era constante. Os documentos do SNI, hoje públicos no Arquivo Nacional, mostram relatórios sobre apresentações de Elis Regina ao longo dos anos 70, com observações sobre repertório, comportamento em palco e reações da plateia. No meio dessa perseguição que ela mal sabia que estava acontecendo, a vida pessoal desmoronava. O casamento com Ronaldo Boscoli, iniciado em 1967, tinha entrado em estado de guerra civil. Boscoli traía, Elis sabia. Aos poucos foi descobrindo que metade do Rio de Janeiro também sabia. Em 1970, com 7 meses de gravidez, ela ainda subiu em palcos enormes, mantendo a postura. Em junho do mesmo ano, nasceu João Marcelo. Foi o primeiro filho dela. Foi também o primeiro momento em que Elis Regina entendeu de verdade o que era estar exausta por dentro e ter que sorrir por fora. Aqui é onde aparece um padrão que vai atravessar
toda a vida dela. Quanto mais o palco crescia, mais a vida pessoal recuava. Quanto mais a voz dela enchia teatros, mais o silêncio enchia o apartamento. Era uma fatura que ninguém da época sabia calcular. Vivia-se aquilo sem manual. Em 1972, Elis pediu o desquite. Casamentos não terminavam em divórcio no Brasil daquela época. Saíam por desquite num processo público, com advogados, com manchete. Os jornais cobriram tudo. Bosco lhe vazou histórias para colunistas amigos. Elis manteve silêncio. Aos 27 anos, com um filho de 2 anos no colo, ela estava sozinha pela primeira vez na vida adulta. E foi nessa fase, segundo amigos próximos do círculo dela em São Paulo, que apareceu pela primeira vez algo que ia se transformar num problema mais sério 10 anos depois. A cocaína entrou na vida de Elis Regina no começo dos anos 70, não como vício imediato, como hábito social do meio artístico em que ela vivia, mas guarde essa data. Porque 10 anos depois, no chão de um apartamento dos Jardins, a mesma substância vai ser o motivo do laudo, que ninguém na família dela vai aceitar. Em meados de 1972, Elis tomou uma decisão profissional que dividiu o Brasil. Aceitou o convite para se apresentar no evento oficial de comemoração do Sesc Centenário da Independência, organizado pelo governo militar. O show acontecia num momento em que dezenas de artistas brasileiros estavam exilados, perseguidos, presos. Caetano Veloso e Gilberto Gil tinham voltado do exílio em Londres havia menos de 1 ano. Chico Buarque tinha acabado de voltar da Itália, e Elis, que 2 anos antes tinha chamado os militares de gorilas, ia subir num palco organizado pelo próprio Estado autoritário, vestida de verde e amarelo. O meio artístico explodiu. Caetano não falou com ela por meses. A imprensa de esquerda chamou de traição. Elis virou, da noite para o dia, a artista mais odiada por uma parte da intelectualidade brasileira. Anos depois, em entrevistas, ela explicaria o que ninguém da época sabia. Estava sendo pressionada nos bastidores. Tinha medo de ser presa. Tinha um filho pequeno. E o convite veio com a sugestão clara de que, se aceitasse, alguém em Brasília facilitaria a vida dela. Elis aceitou para se proteger. E pagou um preço de carreira que durou anos. Mas isso, em 1972, ninguém ainda sabia. O que se via era uma cantora vestindo verde e amarelo no palco. O que ela carregava por dentro era outra coisa. E o pior daquela história nem tinha começado. Em novembro de 1971, 8 meses antes do show de Brasília, aconteceu uma coisa na vida de Elis Regina que praticamente nenhum brasileiro da geração dela soube na hora. Uma intimação chegou pelo correio. Ela tinha que se apresentar no quartel General do Centro de Informações do Exército, em São Paulo. O CIE era o órgão mais temido do regime militar. Era a casa onde dezenas de presos políticos foram torturados. Era o lugar de onde algumas pessoas não saíram com vida. Elis Regina entrou naquele prédio sozinha, sem advogado nem assessor, sem ninguém da família ao lado. O depoimento, segundo os documentos hoje públicos no Arquivo Nacional, girou em torno da entrevista que ela tinha dado na Holanda 2 anos antes. Os interrogadores queriam que ela explicasse a palavra gorilas. Queriam saber sobre as relações dela com artistas exilados. Elis negou ligações políticas, manteve a postura, não chorou. E escreveu ali mesmo uma carta manuscrita pedindo para que a deixassem em paz com a família e jurando que nunca tinha pertencido a qualquer organização política. Essa carta existe. Está digitalizada nos arquivos do CIE, liberados depois da redemocratização. Elis saiu daquele prédio na mesma noite. Voltou para casa pelas ruas de São Paulo, com um filho de poucos meses esperando, e nunca contou para ninguém o que tinha ouvido naquele quartel.
Só 20 anos depois, com a abertura dos arquivos, é que o Brasil descobriu que a maior cantora do país tinha sido oficialmente intimidada pela ditadura e que aquela noite mudou a relação dela com o palco para sempre. Guarde essa cena, porque tem uma coisa que aconteceu 5 anos depois num palco em São Paulo que só faz sentido quando você sabe dessa noite. Em 1975, Elis estreou um espetáculo chamado Falso Brilhante, no Teatro Bandeirantes, em São Paulo. Foi o show mais ambicioso da carreira dela e ficou meses ininterruptos em cartaz, vendendo centenas de milhares de ingressos. E havia, no meio do espetáculo, um momento que pegava a plateia desprevenida. Elis interpretava uma versão de Agnus Sei. No palco, ela ficava ajoelhada e, no auge da música, era amarrada a uma barra de ferro horizontal no centro do palco, com os braços abertos, na posição em que se prende um corpo para a tortura. A iluminação caía, o som dela continuava enchendo o teatro. E quem entendia, aquilo carregava um significado preciso. Era a tradução em palco daquilo que ela tinha vivido na sala do CIUE em 1971. Era a memória pessoal transformada em arte, para ninguém poder dizer que a artista mais famosa do Brasil tinha esquecido o que aconteceu com os colegas dela. Elis Regina subia naquele palco todas as noites, mesmo sabendo que os agentes da ditadura continuavam observando. É essa mulher que está prestes a entrar no segundo casamento. E é por isso que esse segundo casamento foi o pior dos dois. Em 1973, durante a montagem de um disco em São Paulo, Elis conheceu o pianista e arranjador César Camargo Mariano. Os dois começaram a trabalhar juntos, depois a sair juntos, depois a morar juntos. Casaram em 1974. Pedro Mariano nasceu no ano seguinte e Maria Rita chegou em 1977, completando os 3 filhos de Elis. Para o público, era o casal mais sólido da música brasileira. Os arranjos de César davam dimensão de orquestra para a voz dela. Os discos que os dois fizeram juntos viraram clássicos. A capa do álbum Eles em 1974 mostra os dois juntos no estúdio, sorrindo, jovens, com tudo pela frente. Por dentro, era outra coisa. Em entrevistas dos últimos meses de vida, Elis usou uma palavra para descrever o que César era: explorador. Disse que ele controlava a agenda, controlava os shows e que o dinheiro passava todo pelas mãos dele antes de chegar nas dela. Elis era a voz, mas César era quem assinava os contratos. Elis era a estrela, mas César era quem decidia onde estrelar. Em 1981, depois de 8 anos de casamento, Elis pediu para sair. Saiu com os 2 filhos pequenos no colo e com João Marcelo, então com 11 anos, vindo do primeiro casamento. Aos 36 anos, ela estava sozinha pela segunda vez, só que dessa vez com 3 crianças, uma reputação minada pelo show de 1972 e um vício que já tinha avançado 10 anos, sem ninguém de fora notar. E é exatamente nessa fase, entre a separação de César em meados de 1981 e a manhã de janeiro de 1982, que aconteceram as 3 coisas que ninguém da família de Elis Regina ainda conseguiu engolir até hoje. A primeira coisa que ninguém da família dela engoliu até hoje aconteceu num caderno que apareceu meses depois da morte. Elis tinha o hábito antigo de anotar pensamentos soltos num caderno comum, de capa simples, que mantinha sempre por perto. As anotações desse caderno foram reunidas e publicadas pela jornalista Regina Echeverria no livro Furacão Elis, lançado em 1985, 3 anos depois da morte da cantora. E ficaram registradas, entre essas páginas,
duas frases manuscritas pela própria Elis, que se transformaram em chave de tudo o que veio depois. Numa delas, ela escreveu de próprio punho: "Viver como um kamikaze é o que me faz ficar de pé." Numa outra página, escreveu uma segunda: "Eu conheci o sucesso sem estar preparada para enfrentar a vida." Essas duas frases dizem mais sobre Elis Regina do que qualquer biografia. A primeira é a confissão de uma mulher que entendia exatamente o que estava fazendo consigo mesma. A segunda é a explicação. Aos 36 anos, no auge absoluto da carreira, com casa nos jardins e fila de produtores na porta, Elis se enxergava como uma piloto suicida. Voava todas as noites em palcos lotados. Voltava sozinha para o apartamento. Sabia exatamente onde ia bater. Aqui é onde tudo muda. Porque essas frases não foram escritas em um momento de desespero pontual. Foram a rotina dos últimos meses dela. Em meados de 1981, depois da separação de César, Elis vivia com os 3 filhos no apartamento da rua Dr. Melo Alves, no Jardim Paulista, em São Paulo. João Marcelo, do primeiro casamento, com 11 anos, Pedro Mariano, com 6, Maria Rita, com 4. E foi nesse apartamento, nos últimos meses do ano, que aconteceu uma coisa que João Marcelo só conseguiu colocar no papel décadas depois, no livro Elis e Eu, lançado em 2015. João Marcelo dormia em um quarto próximo ao da mãe. Numa noite qualquer, daquele segundo semestre de 1981, o menino de 11 anos acordou no meio da madrugada e ouviu vindo do outro lado um barulho que não conseguia identificar. Inalações rápidas, vindas do banheiro do outro lado. Ele ficou deitado, sem se mexer, tentando entender o que ouvia. Anos depois, descreveria a cena, no livro, com uma frase que partiu o Brasil ao meio. 3 metros nos separavam. A criança não foi. Tinha 11 anos, ainda não tinha noção do que era cocaína, nem do que estava acontecendo no banheiro do outro lado da parede. Só sabia que a mãe estava ali sozinha, fazendo um barulho que não devia estar fazendo. Voltou a dormir e ia carregar o peso de não ter atravessado aqueles 3 metros pelo resto da própria vida. Imagine por um momento que esse menino fosse seu filho, 11 anos, no quarto ao lado, ouvindo a mãe destruir-se atrás de uma parede e sem saber o que fazer. Essa cena é o coração silencioso do horrível segredo por trás da morte de Elis Regina. Mas ainda não é o pior. No último trimestre de 1981, Elis conheceu o homem que ia se tornar o último namorado da vida dela. O nome dele era Samuel McDowell Figueiredo, advogado. Apresentaram-se em São Paulo, começaram a sair logo. Em poucas semanas, Samuel passou a frequentar o apartamento da Dr. Melo Alves e a conhecer os 3 filhos dela. Em dezembro de 1981, Elis decidiu casar com ele. A relação ainda nem tinha completado 3 meses. Era uma decisão, de novo, com a pressa de quem já não tinha muito tempo para esperar nada. Samuel é um nome que vai voltar várias vezes nesse vídeo. Foi a última pessoa a falar com Elis viva. Arrombou a porta do apartamento e encontrou o corpo. É o homem que durante anos foi acusado pela imprensa de ter envolvimento na tragédia, sem que nunca houvesse uma única prova contra ele. Guarde o nome dele: Samuel McDowell. Os últimos shows de Elis aconteceram no segundo semestre de 1981, com o espetáculo Trem Azul, que tinha estreado no Canecão Paulista em 22 de julho daquele ano, com direção de Fernando Faro. No dia 19 de setembro, ela cantou pela última vez na própria cidade natal, no ginásio do Gigantinho, em Porto Alegre. Na noite de 31 de dezembro de 1981, fez a última aparição na televisão, num especial de fim de ano da rede Record. 5 dias depois, em 5 de janeiro,
de 1982, deu a última entrevista da vida no programa Jogo da Verdade, da TV Cultura de São Paulo, conduzido pelo apresentador Salomão Sper, ao lado do jornalista Zusa Homem de Melo e do crítico Maurício Kubrusli. Nessa entrevista, que ficou guardada em arquivo e hoje pode ser vista por qualquer pessoa, Elis falou sobre carreira, sobre os filhos, sobre música. Em determinado momento, com a calma de quem nem desconfiava de nada, soltou uma frase que ficaria suspensa no ar para sempre. O disco, segundo ela, é o único legado que um artista deixa. A longevidade do disco é uma coisa que pode servir de testemunha de defesa, como também pode lascar uma condenação histórica. Foram dessas suas últimas palavras gravadas em vídeo. 14 dias depois, ela não estava mais viva. Guarda essa data também. 5 de janeiro de 1982. Foi a última vez que o Brasil ouviu Elis Regina falar diante de uma câmera. 14 dias antes da rua Doutor Melo Alves. A última noite de Elis Regina começou tranquila. Era 18 de janeiro de 1982, uma segunda-feira. Ela jantou em casa com Samuel McDowell e com amigos músicos. Estava planejando entrar em estúdio nos dias seguintes para começar a gravar um novo disco, com repertório já definido. Nada na rotina daquela noite indicava o que viria pela manhã. No fim da noite, depois que os amigos foram embora, Elis e Samuel ficaram a sós. E foi nessa última hora juntos que aconteceu uma coisa que biógrafos depois reconstruíram em detalhe. Os dois discutiram. A briga foi forte. Samuel saiu do apartamento em clima de rancor, embora depois sempre tenha negado, em entrevistas, qualquer rusga grave naquela noite. Elis ficou sozinha. Os 3 filhos já estavam dormindo. E ela, segundo o que biógrafos da época apuraram, entrou em depressão profunda e começou a beber. A bebida que ela escolheu naquela madrugada foi Campari, o bitter italiano de cor vermelha, em doses que se o acumulavam ao longo das horas. Elis bebeu a noite inteira, não dormiu. E quando pode o sol nasceu na manhã de 19 de janeiro, ela estava no apartamento sozinha, sem ter pregado os olhos, com a cabeça pesada de uma briga que ela não tinha conseguido resolver. Lembra do nome Samuel McDowell? Chegou a hora dele. Naquela manhã, do escritório dele, em outro ponto de São Paulo, Samuel ligou para o apartamento da Dr. Melo Alves. Queriam, os dois, terminar de conversar sobre a briga da noite. Elis atendeu e começou a discutir com ele de novo, do outro lado da linha. Mas enquanto discutia, ela fazia outra coisa que Samuel só ia entender em segundos. Elis continuava consumindo. Aquela combinação, segundo o que se reconstruiu depois, era Campari com cocaína. As substâncias entraram no corpo dela ao mesmo tempo. E o corpo, que já vinha de uma noite inteira sem dormir, deu o passo final. Do outro lado da linha, Samuel ouviu a voz de Elis parar de funcionar no meio de uma frase. A briga parou junto. Restou só uma respiração pesada e depois nem isso. Samuel chamou pelo nome dela várias vezes sem obter resposta. Ele largou o telefone no escritório e correu para o apartamento. Quando chegou à rua Doutor Melo Alves, Samuel subiu sem esperar elevador. Bateu na porta. Não houve resposta. Pediu ajuda e arrombou. Encontrou Elis caída no chão, ainda quente, mas com as mãos e os pés já frios. A secretária dela, Celina Silva, chegou em meio à correria e descreveria a cena anos depois numa frase que ficou: o corpo estava quente, mas os pés e as mãos frios. Elis Regina ainda respirava, mas estava com os pés roxos. E é aqui que essa história ganha um detalhe que parece ficção, mas é tudo verdade. Está nos registros do Hospital das Clínicas e no relato confirmado da secretária. A ambulância não chegava, Samuel ligou, esperou, ligou de novo. Os minutos passavam,
Os pés de Elis ficavam mais frios. Sem sinal do socorro de emergência, Samuel tomou a decisão que ia entrar para a história. Pegou Elis nos braços, desceu pelo elevador do prédio, saiu na calçada da rua Doutor Melo Alves, carregando a cantora mais importante do Brasil sem peso de adulto. Colocou ela no próprio carro e rumou pelo trânsito de São Paulo na direção do Hospital das Clínicas, na Avenida Rebouças, na Cerqueira César. No pronto-socorro, médicos receberam o corpo e tentaram reanimação. Os exames de sangue feitos em seguida confirmaram a combinação que tinha entrado no organismo dela nas horas anteriores: cocaína, álcool. A combinação tinha provocado uma parada cardíaca. O coração de Elis Regina não tinha conseguido metabolizar o que ela tinha colocado dentro de si nas últimas horas. Os médicos tentaram. A família foi avisada por telefone, mas não houve volta. Elis Regina foi declarada morta na manhã do dia 19 de janeiro de 1982. Tinha 36 anos. Faltavam 2 meses para o aniversário dos 37. E ali, no corredor do Hospital das Clínicas, com o cadáver dela ainda nas dependências do pronto-socorro, ninguém da família sabia ainda quem ia assinar o laudo médico. Vamos chegar a esse nome, porque o homem que assinou o laudo da morte de Elis Regina é a chave do horrível segredo por trás dessa história. E o que ele já tinha assinado antes, em outros laudos, fora dos jornais, é exatamente o motivo de a família dela nunca ter aceitado o que estava escrito no documento sobre a morte da cantora. O nome do médico que assinou o laudo da morte de Elis Regina é Harry Shibata, e o motivo de a família dela nunca ter aceitado o documento que ele assinou em janeiro de 1982 está em outros papéis que o mesmo homem já tinha assinado anos antes, em casos que o Brasil inteiro conhece. Harry Shibata foi diretor do Instituto Médico Legal de São Paulo durante boa parte dos anos 70. Sob o comando dele, o IML Paulista assinou os laudos de alguns dos mortos mais conhecidos da ditadura militar brasileira. E entre esses laudos estão 2 nomes que ainda hoje produzem silêncio em qualquer sala onde sejam ditos: Vladimir Herzog, Carlos Marighella. No caso de Vladimir Herzog, o jornalista preso e torturado nas dependências do DOI-CODE em outubro de 1975, o laudo necroscópico, assinado por Harry Shibata, atestava a morte por suicídio, com a versão de que Herzog teria se enforcado com um cinto na própria cela. A versão era tão frágil que a foto do suposto enforcamento, divulgada pelos militares, mostrava o jornalista de joelhos com os pés tocando o chão, posição que torna mecanicamente impossível a morte por enforcamento. 3 anos depois, em 1978, o próprio Shibata foi obrigado a admitir publicamente que tinha assinado aquele laudo sem nunca ter examinado o corpo. Em 1978, a justiça brasileira condenou a União pela prisão ilegal, pela tortura e pela morte de Vladimir Herzog. O laudo de Shibata foi um dos motivos do julgamento. No caso de Carlos Marighella, o líder da LN, morto pela polícia política em São Paulo em novembro de 1969, o laudo assinado por Harry Shibata atestava morte em tiroteio. Anos depois, ficou comprovado que Marighella tinha sido executado por agentes do delegado Sérgio Paranhos Fleury, sentado dentro de um Fusca, com mais de uma dezena de tiros. O próprio Shibata, em entrevista ao jornal O Globo, em 2012, confirmaria ter feito aquele laudo, sem saber quem era a vítima e com pressa pedida pela polícia. E há ainda um terceiro caso que importa. Sônia Maria de Moraes Angel Jones, militante da ALN, torturada, estuprada com um cacetete e morta em 1973. Harry Shibata assinou o laudo dela atestando morte em tiroteio
sem registrar uma única marca de tortura. Em agosto de 2023, mais de 4 décadas depois daqueles laudos, o Ministério Público Federal denunciou formalmente Harry Shibata e o colega Antônio Valentini pelos laudos falsos de Sônia Maria e de Antônio Carlos Bicalho Lana, classificando os crimes como crimes contra a humanidade, portanto imprescritíveis e impassíveis de anistia. Eram a 8ª e a 9ª denúncias do MPF contra Shibata. Esse era o homem cuja assinatura, em janeiro de 1982, fechou oficialmente o caso da morte de Elis Regina. Quando a família soube quem tinha assinado o laudo, a confiança no documento desapareceu. O laudo dizia overdose por cocaína associado ao álcool. A família contestou publicamente. Não pediu nova autópsia, porque o corpo já tinha sido enterrado em meio à comoção nacional, e abrir o túmulo seria expor a família a outra rodada de imprensa. Mas registrou o protesto em entrevistas e em depoimentos para biografias posteriores. E uma das vozes que mais publicamente abraçou essa contestação foi a de Rita Lee. Na autobiografia, que publicou em 2016, intitulada Rita Lee, uma autobiografia, a cantora escreveu uma frase sobre a amiga morta que vale a pena ouvir sem cortes. Nunca vi Elis cheirando pó. Até hoje, participo da teoria da conspiração de que o médico legista deu um jeitinho de envenenar a história, dizendo que Elis era usuária de tóxicos e álcool. Rita Lee não fez essa declaração como impulso emocional. Foi para o livro, para o registro em letra de forma, e essa frase, vinda de quem viveu o meio musical brasileiro daqueles anos por dentro, somada ao currículo de Harry Shibata, é o motivo de a teoria de conspiração em torno da morte de Elis Regina nunca ter ido embora completamente. 44 anos depois da morte da cantora, parte da família, parte dos colegas e parte dos brasileiros que viveram aquele janeiro de 1982 ainda olha para o laudo oficial com desconfiança. Mas a parte mais cruel do que aconteceu com Elis Regina não foi o laudo, foi o que veio depois do laudo, porque o Brasil, que tinha chorado a morte dela na terça-feira, descobriu na quinta-feira a causa anunciada pelo IML e reagiu de um jeito que mudou para sempre a memória da maior cantora brasileira. 48 horas depois do enterro, a imprensa nacional começou a publicar manchetes que mudavam o tom. A Pimentinha, a voz da anistia, a artista perseguida pela ditadura, desapareceu das manchetes. No lugar dela, apareceu outro rótulo, repetido em coluna após coluna, em rádio após rádio, drogada, viciada. Uma mulher que, segundo a leitura moralista da imprensa daqueles dias, tinha morrido por culpa própria. O luto coletivo desabou em condenação. Uma artista que 2 dias antes era cultuada como ídolo nacional, virou alvo de uma campanha velada de difamação que algumas biografias chamariam depois de a segunda morte de Elis Regina. E no meio dessa segunda morte, alguém da família dela teve que continuar atendendo o telefone. Era uma criança de 11 anos. Na tarde de 19 de janeiro de 1982, o corpo de Elis Regina chegou ao Teatro Bandeirantes, no centro de São Paulo, escolhido pela família para receber o velório. Foi um palco onde Elis tinha cantado em outros momentos da carreira e que abrigaria, naquela tarde, a maior despedida coletiva já feita a uma cantora brasileira até aquele momento. A família tomou uma decisão para o repouso da cantora que ninguém esperava. Elis Regina seria velada e enterrada vestida com uma camiseta branca de malha, no peito da qual estava estampada uma versão da bandeira do Brasil. No lugar onde a bandeira oficial traz a frase Ordem e Progresso, a camiseta trazia escrito Elis Regina. Essa camiseta tinha história, tinha sido confeccionada para o show
Saudade do Brasil, em 1980, e a censura militar tinha proibido Elis de usá-la em palco, considerando que a alteração da frase oficial da bandeira nacional era um assinte ao símbolo da pátria. Elis nunca cantou usando aquela camiseta em vida, cantou no caixão. Aqui é onde tudo muda, porque o corpo da maior cantora brasileira saiu da casa onde tinha morrido vestida com uma roupa que o Estado tinha proibido, e nenhum censor pôde fazer nada dessa vez. Entre a tarde do dia 19 e a manhã do dia 20 de janeiro, mais de 25 mil pessoas passaram pelo velório no Teatro Bandeirantes. A fila contornava quarteirões. Iam ao teatro pessoas das mais diversas origens, do trabalhador de fábrica à dona de casa, do estudante ao intelectual paulista, todas atraídas pela mesma sensação de perda. Choravam, cantavam, depositavam flores. Para a maioria delas, Elis Regina não era apenas uma cantora. Era a voz que tinha embalado um momento muito específico da história do país. O corpo seguiu na manhã seguinte para o cemitério do Morumbi. Cerca de 1.000 pessoas acompanharam o cortejo. Entre aplausos e os versos da Canção da América, de Milton Nascimento e Fernando Brant, Elis Regina foi enterrada. No meio da campanha de difamação que começou nos dias seguintes, alguns nomes do Brasil daquela época levantaram a voz para defender a memória dela. O cartunista Renfel, irmão do sociólogo Betinho e do músico Chico Mário, fez uma defesa pública de Elis no programa TV Mulher da Rede Globo, com um recado direto contra o que a imprensa estava fazendo com a imagem da amiga morta. Renfel tinha sido um dos artistas mais perseguidos pela ditadura. Sabia exatamente como funcionava uma campanha de difamação e não deixou passar. Mas a defesa mais devastadora não saiu de Renfel. Saiu anos depois, da boca de uma criança que tinha 11 anos no dia da morte da mãe. O nome dessa criança era João Marcelo Boscoli. No livro Elis e Eu, publicado em 2015, ele contaria com a calma de adulto o que tinha sido aquela semana de janeiro de 1982, vista por dentro do apartamento da rua Doutor Melo Alves. Ainda no dia da morte da mãe, com Elis já no Hospital das Clínicas e o apartamento esvaziado pela correria, o telefone tocou. Era um repórter de um veículo de imprensa perguntando se era verdade que Elis Regina tinha morrido. Quem atendeu foi João Marcelo, 11 anos, sozinho na sala. Os irmãos pequenos, Pedro e Maria Rita, brincavam no jardim do prédio sem saber o que tinha acontecido com a mãe deles algumas horas antes. A imagem desse menino segurando o telefone, com a voz de um repórter perguntando sobre a morte da mãe, é uma das mais brutais dessa história inteira. Uma criança de 11 anos, sem entender o tamanho da palavra morte, descobrindo pela voz de um estranho do outro lado da linha que a mãe não estava mais viva. E é aí que vem a parte que talvez explique a frase da thumbnail desse vídeo, porque a família que era Elis Regina não durou nem 2 dias depois da morte dela. Em entrevista dada em março de 2026, mais de 4 décadas depois daquela manhã, João Marcelo Boscoli usou uma frase para resumir o que aconteceu entre a manhã da terça-feira, 19 de janeiro, e a manhã da quinta-feira, 21 de janeiro de 1982. As palavras dele foram literalmente essas: eu perdi minha mãe em uma terça e perdi minha família inteira em uma quinta, porque ele foi buscar os filhos dele sem eu estar em casa. O ele dessa frase é César Camargo Mariano, o ex-marido da mãe. 48 horas depois da morte de Elis, segundo o relato público de João Marcelo, César foi ao apartamento da Doutor Melo Alves e levou Pedro e Maria Rita. Eram os filhos biológicos dele. Tinha o direito legal de levar, mas levou sem João Marcelo estar em casa. E o menino de 11 anos
filho do primeiro casamento dela com Boscoli, voltou para uma casa onde ficavam só ele e a empregada. Numa quinta-feira de janeiro, 2 dias depois de perder a mãe, ele tinha perdido também os 2 irmãos que dormiam no mesmo apartamento. Esse é o sentido literal da palavra abandonada. Ela morreu numa terça. Em 2 dias, não havia mais família dentro do apartamento da rua Doutor Melo Alves. 44 anos depois, em março de 2026, a briga ainda continua aberta entre os filhos dela. João Marcelo detonou publicamente o ex-padrasto César Camargo Mariano por causa de um projeto que envolvia o uso de inteligência artificial para criar duetos póstumos de Elis Regina com a filha Maria Rita, a partir do material do álbum Elis 73. As palavras de João Marcelo em 2026 foram diretas: se ele quer dinheiro, faça em silêncio. Não atrapalha a vida da minha mãe, nem a minha. Pela primeira vez desde aquela quinta-feira de janeiro de 1982, João Marcelo, agora com mais de 50 anos, falou em voz alta o nome do homem que tinha levado os irmãos dele sem aviso. E o Brasil descobriu que o filho mais velho de Elis Regina nunca tinha digerido o que tinha acontecido naquele apartamento. Antes de juntar todas as datas dessa história na mesma mesa, deixa eu te lembrar de uma coisa que ficou no começo desse vídeo. Lembra da camiseta? Aquela com a bandeira do Brasil, com Elis Regina, escrito no lugar de Ordem e Progresso, proibida pela censura militar em 1980. Aquela camiseta nunca foi usada por eles em vida. Foi usada no caixão. Significa que a coisa que mais a representava como artista, dentro do regime que ela tinha enfrentado por mais de uma década, só conseguiu sair do armário no dia em que ela já não estava lá para defender. Guarde essa imagem na cabeça enquanto colocamos todas as datas na mesma mesa, porque ela explica o sentido da palavra abandonada. Agora vamos juntar tudo. Maio de 1969, Amsterdã. Elis Regina chama os militares brasileiros de gorilas. O SNI abre uma pasta com o nome dela. Novembro de 1971, São Paulo. Elis Regina depõe sozinha no Centro de Informações do Exército, escreve uma carta manuscrita pedindo paz e sai daquele prédio com uma vigilância oficial pelas costas. Setembro de 1972. Para se proteger, aceita cantar no sesquicentenário da Independência, evento do regime, e perde metade da própria classe artística da noite para o dia. Caetano não fala com ela por meses. 1975, Falso Brilhante. Sobe num palco, amarrada a uma barra de ferro como simulação de tortura e cumpre a função política que não tinha conseguido cumprir em 1972. 1981. Separa-se de César Camargo Mariano depois de 8 anos. Janeiro de 1982, briga com Samuel. Bebe Campari a noite inteira, mistura cocaína de manhã, morre. O laudo é assinado por Harry Shibata, o mesmo legista que tinha assinado o laudo falso de Vladimir Herzog. A imprensa brasileira, em 48 horas, transforma ela de ídolo em viciada. César leva os 2 filhos pequenos sem aviso. João Marcelo fica sozinho aos 11 anos. Posta assim na mesma mesa, essa cronologia mostra uma coisa que nenhum biógrafo individual conseguiu mostrar antes. Elis Regina não morreu de overdose, morreu de abandono. Abandono do Estado, que a perseguiu por 13 anos sem nunca admitir publicamente. Abandono da classe artística, que cobrou dela em 1972 um pedágio que nunca cobrou dos colegas. Abandono do segundo marido, que controlou a carreira dela por 8 anos. Abandono do terceiro homem, que brigou com ela na última noite e ligou só de manhã. Abandono da imprensa, que enterrou a memória dela 48 horas depois do enterro do corpo. Abandono do legista, que era exatamente o homem treinado
pelo regime para apagar verdades inconvenientes em laudo necroscópico, e abandono final do ex-marido, que pegou os 2 filhos biológicos e deixou o primogênito sozinho dentro do apartamento, onde a mãe tinha morrido 2 dias antes. Esse é o horrível segredo por trás da morte de Elis Regina. Ele não está numa droga, num laudo ou numa única noite. Está espalhado por 13 anos de uma vida em que cada pessoa que devia proteger essa mulher escolheu, na hora da decisão, proteger outra coisa. Naquela mesma manhã do dia 19, enquanto Samuel McDowell corria pela Avenida Rebouças em direção ao Hospital das Clínicas com Elis nos braços, um repórter chamado Ernesto Paglia, da Rede Globo de São Paulo, recebeu o alerta. Pegou o carro da emissora, uma Chevrolet Veraneio prateada, e seguiu primeiro para a rua Dr. Melo Alves. Chegou ao prédio depois de Samuel ter saído com Elis. O porteiro contou ao repórter o que tinha acabado de ver. A cantora tinha saído desmaiada nos braços do namorado. Paglia rumou para o hospital. Confirmou no pronto-socorro que, apesar de todos os esforços da equipe médica, Elis Regina não tinha resistido. Foi essa figura no vídeo que o Brasil viu no plantão da hora do almoço daquela terça-feira de verão. 2 anos depois, em 1984, esse mesmo repórter Ernesto Paglia produziria um documentário sobre Elis Regina, que ganharia o Prêmio da Crítica no Festival de Cinema, Vídeo e Televisão de Roma. A Itália homenageou em letra premiada a cantora brasileira que o próprio país, nos jornais de janeiro de 1982, tinha enterrado moralmente 48 horas depois do enterro físico. O ouro da crítica europeia chegou. O perdão da imprensa brasileira nunca chegou completamente. Em paralelo a essa morte pública, a outra história, a da família dentro do apartamento, seguia se desenhando em silêncio. Pedro Mariano cresceria e se tornaria pianista como o pai. Maria Rita Mariano cresceria e se tornaria cantora. E em 2003 lançaria o primeiro disco solo, com 25 anos. A voz dela é tão parecida com a da mãe, que muitos brasileiros que nunca ouviram Elis em vida descobriram a Pimentinha através da Maria Rita adulta. Mas João Marcelo, o filho de 11 anos que ficou no apartamento, cresceria carregando uma versão diferente daquela história. A versão de quem viu de mais perto. A versão de quem nunca atravessou os 3 metros. A frase que ela tinha escrito no caderno particular e que abriu o duplo impacto desse vídeo faz sentido completo só quando você fecha a cronologia inteira. Viver como um kamikaze é o que me faz ficar de pé. Vista hoje com toda a trajetória posta na mesa, essa frase parece menos uma poesia, escrita por desabafo, e mais a leitura clínica que Elis Regina fazia da própria vida. Sabia que estava no ar com o tanque já furado. Sabia exatamente onde ia bater. E continuou voando, porque parar de voar significava cair de qualquer maneira. A outra frase ganha sentido também. Eu conheci o sucesso sem estar preparada para enfrentar a vida. A menina de 7 anos que travou em frente ao microfone em 1952 nunca foi desbloqueada. Foi escondida atrás da maior cantora brasileira por 30 anos. Mas ela continuava ali dentro, tentando entender por que tudo doía tanto, quando, do lado de fora, parecia tudo certo. E é aí que essa história deixa de ser sobre Elis Regina e começa a ser sobre quem está assistindo esse vídeo. Tem uma cena nesse vídeo que volta na cabeça depois que ele acaba. Pode não ser a morte na rua Dr. Melo Alves, nem o velório no Teatro Bandeirantes, nem a manchete moralista da quinta-feira. É um menino de 11 anos, deitado na própria cama, no segundo semestre de 1981, ouvindo a mãe pela parede. 3 metros nos separavam. Foi a frase que João Marcelo Boscoli escreveu em 2015 sobre aquele momento. E essa frase, hoje, não pertence só ao filho de Elis Regina.
pertence a uma geração inteira de filhos que cresceu ouvindo dor pela parede e ficou na cama sem saber o que fazer, achando que era pequeno demais para atravessar a distância. A maior voz do Brasil. A mulher que cantou Arrastão aos 20 anos, que fez 2 noites lotadas no Olímpia de Paris, que virou a voz oficial da anistia, morreu num quarto onde ninguém atravessou os 3 metros que separavam a vida dela do banheiro onde ela estava se destruindo. E quando ela parou de respirar, do outro lado da linha do telefone, não tinha ninguém pronto para socorrê-la sem demora. Samuel saiu do escritório. A ambulância não chegou. Os pés de Elis ficaram roxos, enquanto a cidade de São Paulo continuava trabalhando, sem saber que a pimentinha tinha caído. Fama, no Brasil daquele janeiro, era uma palavra que parecia significar proteção. Elis Regina tinha fama suficiente para parar uma rua, encher um teatro, segurar uma plateia em silêncio com uma frase só. Mas fama não atravessa 3 metros de uma parede. Fama não pega num telefone às 8 da manhã. Fama não chega antes da ambulância. Fama é o que enche o velório depois que ninguém chegou a tempo. Essa é a parte dessa história que precisa ficar. Os filhos de Elis cresceram. Maria Rita virou cantora e canta a mãe em arena cheia até hoje. Pedro Mariano virou pianista, como o pai. João Marcelo virou produtor, dono de selo, e contou em livro o que conseguiu colocar no papel 40 anos depois. E em 2026, mais de 40 anos depois daquela quinta-feira em que ele perdeu os irmãos, ele soltou no Brasil a frase que sintetiza essa história. Eu perdi minha mãe em uma terça e perdi minha família inteira em uma quinta. Essa frase é o testamento real de Elis Regina. Mais do que o caderno do kamikaze, mais do que a camiseta proibida pela censura, mais do que a carta manuscrita no COE, é o que sobrou na boca de uma criança que precisou crescer, carregando a memória do que aconteceu naquele apartamento dos Jardins, com a mãe morta e os irmãos levados. Em algum lugar do Brasil, esta noite, alguém está atrás de uma parede ouvindo um barulho que não devia estar ouvindo. Outra pessoa, do outro lado da linha, está percebendo que a voz de quem ama saiu errada num telefonema. Outra ainda, em algum apartamento, está tomando uma decisão na hora da raiva que ela vai levar até o cartório anos depois. Histórias como a de Elis Regina existem para que essas pessoas sejam diferentes na próxima chance. A maior cantora brasileira morreu aos 36 anos, numa terça-feira de verão. Faltavam 2 meses para o aniversário dos 37. Ela deixou 3 filhos, 4 milhões de discos vendidos, uma frase escrita à mão sobre kamikazes e uma camiseta com a bandeira do Brasil que a ditadura tinha tentado proibir. A morte dela, ainda hoje, 44 anos depois, divide opiniões dentro da própria família. O laudo está fechado. A teoria não, e talvez ela nunca feche porque o homem que assinou o documento era o mesmo que tinha assinado em branco a morte de Vladimir Herzog, sem ter olhado o corpo. No cemitério do Morumbi, num jazigo discreto, longe do barulho das homenagens públicas, o nome dela está gravado em mármore há mais de 4 décadas. Ali, em silêncio total, deita uma mulher que enchia teatros, parava ruas, fazia chorar plateias inteiras com uma única frase. E que na hora em que precisou de socorro, ficou sozinha porque ninguém atravessou 3 metros. Ninguém pegou no telefone a tempo, ninguém mandou uma ambulância depressa, ninguém. A pimentinha, no fim, descobriu que fervia em pouca água, só porque a água em volta dela tinha evaporado. Mas o que ninguém discute em nenhuma versão dessa história é a parte que importa de verdade. Elis Regina morreu, sozinha. E o Brasil, que tinha 50 milhões de pessoas dispostas a chorá-la no velório, não conseguiu salvá-la quando ela estava viva. Se essa história te fez lembrar de alguém que parece grande demais para precisar de ajuda, manda esse vídeo para essa pessoa hoje à noite.
Às vezes, a única coisa que separa uma vida que continua de uma vida que termina sozinha são 3 metros que alguém precisa atravessar antes que seja tarde demais.